Bom dia, né? Segundo ano, ensino médio, segundão, né? Ano que vem, terceirão. Meu Deus, né? Ainda bem que ano que vem não tem mais essas coisaradas todas para a gente fazer uma formatura massa, né? Então, olha só. Eu vou ver com vocês hoje, agora. A gente teve na aula passada uma explicação do que era pirâmide, né? Então, a gente viu o que era pirâmide. Então, hoje eu vou fazer umas atividades com pirâmide. Descobrir área, descobrir volume de uma pirâmide. Semana que vem, nós vamos ter aula sobre tronco de pirâmide. É bem importante que vocês estejam, que o tronco da pirâmide é bem legal também. E depois eu vou ver cilindro, tronco de cilindro, quer dizer, do cone, e assim vai. Então, eu vou fazer umas atividades que eu tenho aqui, e depois eu vou fazer com vocês, ou vocês vão fazer para mim, entregar as atividades da página 7, atividades para a sala. Eu vou fazendo e vocês depois vão tentar resolver isso. Tendo alguma dúvida, sempre a gente tem, graças a Deus, né? A gente vai ajudando, não tem nota, não tem nada, vamos tranquilo, tá? Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Estamos aqui. Nós estamos em... A Isabela entrou. Bom, que eu já peguei aquele exemplo ali, ó. Em uma pirâmide quadrangular, regular, de altura 16 centímetros e base 24. Olha só a pegadinha da base, olha só que interessante. A minha pirâmide, ela é quadrada, ótimo. Então, a gente consegue enxergar que daqui até aqui, ó, ela tem 24. Do centro da base da pirâmide até aqui, ela tem a metade. Agora, vocês têm que tomar cuidado quando é aqui, ó. Se ela fosse daqui até aqui, ó, né? Não é a mesma coisa. Então, tem pirâmide que ela toca na metade do lado da base, né? E tem pirâmide que vai no vértice. Toma cuidado, a gente vai ver uma ali com vértice. Então, olha só. Se aqui é 24, aqui é 12, né? Qualquer traçado que eu traçar do centro até ao lado daqui, ó, aqui ao lado, aqui também vai ter 12, né? Mais ou menos aqui assim. Aqui também vai ter 12, lá é 12. Lá é 12 também. A gente traça uns quadradinhos para dividir ao lado. 12, tranquilo. Conta bem fácil, né? O que ele pede? Calcule a medida do apótema. Galera, quem é o apótema? O apótema não é da base que ele quer o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, ele é bem tranquilo, porque não é nada mais, nada menos de descobrir o quê? A altura da face, ó. Vocês têm que notar que na minha pirâmide, ela tem uma face que é um triângulo. Pirâmide, sempre o lado é triângulo. Só pode mudar a base. Ele jamais vai mudar o lado. O lado sempre é triângulo. Então, se tu imaginar, ele tem aqui, ó. Ele tem um triângulo aqui, assim, assim, né? Assim, ó. E ele quer saber, tipo assim, eu peguei lá uma pirâmide do Egito, a Kelps, Kefren e Miquerinos. Eu estou olhando para frente dela, é um triângulo, eu estou imaginando um triângulo. O que eu quero que vocês tracem para mim é isso aqui, ó, é a altura da face da pirâmide. E a altura da face da pirâmide recebe o nome de apótema da pirâmide. É a altura da face. Vocês não podem deixar de ver que ela está deitada. O triângulo não está em pé, ele está deitado. Mesmo assim, a gente descobre a altura. A altura do apótema não é a altura da pirâmide, é a altura do meu triângulo. Então, o que eu tenho aqui, nada mais, nada menos do que Pitágoras, gente. Muito fácil. Aí eu teria P ao quadrado é igual volta, a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pessoal,
vai fazer essa continha aí que eu preciso ver um negocinho aqui rapidinho. Faz para mim aí quanto que deu esse Pitágoras aí que eu já estou vendo. Rapidinho. Conseguiram fazer? Quanto que deu o P? 20. 20. Ai, vocês são massa, né, cara? P igual a 20. Muito bem. Então, a questão letra A, estamos resolvido. Certo? P igual a 20. Qual é a letra B? Qual é a área total? Qual é a área da superfície total da pirâmide? Ele quer saber a área total da pirâmide. O que que eu preciso fazer? Hein? Olha só, gente. Tem que tirar a área de um triângulo, multiplicar por 4, a área da base e somar tudo, não é? Isso! Top! A área total, vou botar um Tzinho aqui, ó. É igual aqui, vocês vão entender. A base é um quadrado, de lado 24. Então, ele é 24 ao quadrado, né? A área da base. Mas a área lateral, gente, aquele P que a gente achou o apótema da pirâmide, eu consigo calcular agora a área daquele triângulo, né? Vamos pensar aqui comigo, olha só. O que a gente tem? Aquele triângulo, a gente tinha um triângulo assim, assim, mais ou menos assim. Odiei isso, cara. Desculpa. Ele é assim, ele é assim, ótimo. Aí ele vem um riscão aqui assim, assim, ótimo. Olha só, a gente descobriu, né? Vocês me ajudaram, óbvio, a altura disso aqui, né? Que a altura a gente sabe que ela é 20. Vocês calcularem para mim, 20. Então aqui é 20. E vocês sabem que a base é 24, né? Então olha que massa, né? O que que eu tenho aqui? Deixa eu apagar uma coisa que eu tenho aqui, que eu não quero isso aqui. O que que eu tenho aqui? A minha área total, vocês já vão entender. A área total é igual à área da base, que é 24 ao quadrado, né? Mais o quê? Olha só. Base vezes a altura. Isso tudo aí dividido. Deixa eu pegar o lápis. Isso tudo aí. Cadê o lápis? Isso tudo dividido por 2. E eu vou multiplicar o resultado da divisão por 4. Por quê por 4? Porque eu tenho 4 triângulos. Vocês estão vendo ali a figura ali? Tem 4 lados, tem 4 faces. Se a minha base é quadrada, eu tenho um quadrado e 4 triângulos. Se a minha base é um pentágono, eu tenho um pentágono e 5 triângulos. Se a minha base é um hexágono, eu tenho um hexágono e 6 triângulos, né? Então, vamos lá. 24 ao quadrado, 576? Alguma dúvida? Isso? Candeco, Oi? eu não entendi por que que ali no meio é 20, não seria 16? Não, não, não. 16 é a altura da pirâmide.
O 20 é a altura do triângulo, é a altura da face da pirâmide. Ó, a pirâmide ela deita, não deita aqui, ó. Tá vendo a minha mão aqui, ó? Eu quero calcular a área dessa minha mão. Só que a minha mão ela tá deitada, olha só. Então a minha mão é um triângulo. Quanto que eu tenho de área nesse triângulo aqui? Né? Não confundam a altura da pirâmide. Se eu botar uma escada na parede e eu quero o tamanho da escada, a altura da parede não é o tamanho da escada, né? Que a escada vai estar assim, né? Então, o que acontece? São duas coisas. A escada tem uma altura e a parede tem outra altura. São coisas diferentes. Até na cagada pode ter altura igual, né? Então, o que eu tenho ali? A altura da pirâmide não é igual à altura da face da pirâmide. Se eu pegasse lá aquelas pirâmides e levantasse aqueles triângulos, eles seriam maior, seriam uma altura maior do que a altura da pirâmide. Nota, olha que interessante. Quanto que é a altura da tua pirâmide? É 16, né? Quanto que é a altura do triângulo? É 20. O teu triângulo ele está deitado. Ele é mais alto que a tua pirâmide. Entendeu? Entendi. Né? Então, olha só. 576, dá-lhe pergunta. Gente, quando a gente resolve continha assim, ó, né? Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar o 20 com 2, vai dar 10, né? Vocês conseguem enxergar isso? Aqui, ó. Eu poderia cortar também o... Por que eu vou cortar o 10? Porque o 10 é mais fácil de calcular, né? Ó. Se eu cortar o 20 com 2, fica 10. E se eu multiplicar 24 vezes 10, é só botar o zero atrás. 240. Concordam comigo? Então, e eu vou fazer o quê? 240 agora vezes 4. 240 vezes 4, 960. Isso vai dar 1.536 centímetros quadrados. Professor, depois pode enviar esse slide pra gente? Mas é? Sim. Na verdade, ô Gabinha, eu estou gravando a aula. Eu não gravei ainda? Tá gravando, ó. Tá gravando ou não tá gravando? Aparece aí no canto aí que tá gravando? Sim. Tá gravando, tá? Então, depois eu vou mandar para a Ana e eu quero que a Ana encaminhe. Se a Ana não encaminhar, Gabi, me manda o teu e-mail, que eu passo esse vídeo para o teu e-mail. Aí vocês podem adiantar o vídeo, voltar o vídeo, vocês matar o slide e tá todas as explicações que vocês precisam, tá? Fechou? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa questão aí? Facinho, né? Cuidado, hein? A altura da pirâmide, a altura da face são duas coisas distintas, diferentes. Então, posso apagar, gente? Posso apagar a telinha? Vou apagar. Sim. Limpar desenhos. Ótimo. Vamos para o próximo slide. É uma pergunta que é sempre de vestibular, tá? Essas questões eu não gosto de botar aí porque vocês ficam apavorados, mas eu uso dessa aí do FPR, né? Da Universidade Federal do Paraná. Eu boto sempre questão do vestibular, já vamos treinar para isso, né? O volume de uma pirâmide hexagonal regular de altura 20 centímetros com arestas da base medindo 10. Qual é o volume da pirâmide hexagonal? Hexagonal. Interessante. Quer dizer que a altura, qual é o volume de uma pirâmide hexagonal regular de altura 20 centímetros e com arestas da base medido 10? Bom, gente, o que a gente precisa fazer primeiro? Vocês se lembram qual é a fórmula do volume da pirâmide? Vocês se lembram? Vou escrever para vocês. Todas as figuras geométricas, a fórmula é a área da base vezes a altura, certo? Só que a pirâmide e o cone, eles têm uma coisa bem interessante. Ó. O volume, ele é 1/3, sempre um terço, pirâmide e cone, tá? 1/3 da área da base vezes a altura. Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Volume é 1/3 da área da base vezes a altura? Beleza. A conta mais complicada para mim, olha só, no enunciado eu já tenho a altura, não tem altura? Quanto que vem da altura ali é?
20, né? Então, olha só, eu já tenho a altura, né? 20. O mais complicado para mim é calcular o quê? A área da base. Eu vou tentar desenhar, cara. Essa figura é muito chatinha. Eu tenho uma figurinha aqui, bonitinha. Eu tenho outra figurinha aqui, bonitinha. Mais ou menos isso. E aqui eu puxo um pintinho, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Ó, isso aqui é mais ou menos o hexágono. Tá medonho, né, cara? Mas o hexágono, ele tem uma coisa muito legal. O que é o hexágono? Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Certo? Então, como é que calcula a área de um triângulo equilátero? Alguém sabe, me lembra aí como é que é? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cara, muito bom, velho. Adoro vocês, velho. A área do triângulo equilátero, ele é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. E depois eu multiplico por 6. Quando eu estou calculando isso, eu estou calculando a área de um triângulozinho, certo, gente? E só que a minha base ela é formada por 6 triângulos. Então, eu faço o cálculo, depois eu multiplico por 6. Muito bem. Qual é o lado? 10. Concorda comigo? 10. 10 ao quadrado, 100. 100, raiz de 3, dividido por 4, vezes 6. Quanto que é 100 dividido por 4? 25, né? 25, raiz de 3, vezes 6. E 25 vezes 6 dá 150, raiz de 3. Isso que eu achei foi somente a área da base, que é um hexágono. Tá? Não esqueça que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Eu calculei a área de um, o resultado eu multipliquei por 6. Um triângulo é 25 raiz de 3. Então, 6, 150. Então, como é que agora eu faço? O volume total da pirâmide, ou o volume da pirâmide, ele é 1/3 da área da base. Eu acabei de achar a área da base, que é 150 raiz de 3. Outra coisa, uma dica aqui para vocês. Lá está escrito assim, ó, use raiz de 3, 1,73. É a última coisa que vocês vão fazer. 150 raiz de 3 vezes a altura. Quanto que é a altura? 20, né, gente? 20. Ô, professor, por que não pode já transformar a raiz se vai dar um número inteiro? Muito bem, pode transformar. Mas sabe qual é o problema, Gabinha? É o seguinte, a Duda, né? Sempre que tu for resolver aquela, desculpa a expressão, aquela coisa daquele número com vírgula, né? Aquela porcaria do número com vírgula. Aí tu vai lá, quer ver se eu pegar 150... Alguém tem uma calculadora aí? 150 vezes 1,73? Vai Dá dar 255. Aí tudo que tu vai calcular é com esse número com vírgula. Tudo com esse número com vírgula. Tudo com número com vírgula. Então, não está errado tu quiser usar, né? 150 vezes 1,73, né? Dá 259,5, é isso? Aí tudo que tu vai resolver é aquele número com vírgula, aquele número com vírgula. Pô, é um saco de conta, né? Essa não dá um exemplo ainda, porque essa é bem pequenininha. Porque o 150 dividido por 3 dá quanto? Dá 50. Não é isso? E o 50 vezes 20? Né? Ó, tu consegue fazer até de cabeça. Tá? Por isso que eu digo, ó. Então, se eu pegar ali, ó, 150 dividir por 3, vai dar 50. E eu multiplicar por 20, dá 1.000. E 1.000 vezes 1,73, 1.730. Eu não preciso nem de calculadora para calcular. Agora, se você pegar 150 vezes 1,73, olha só que rolo. 150 vezes 1,73, tá. Agora tu já não consegue dividir de cabeça por 3. Aí tu vai dividir por 3. Vai dar 86,5. Aí 86,5 você vai multiplicar por 20. 1.730. O não usar o número com vírgula te dá a possibilidade, às vezes, de fazer de cabeça. O número com vírgula eu não consigo, nem eu consigo.
Não está errado, pode Entendi. fazer. Mas eu gosto assim, ó. Ó, olha que fácil. 150 dividido por 3 dá 50. Multiplicação cruzada pode cortar. 2 vezes 5, 10. 10 mais um zero do 50 mais um zero do 20. Agora eu sei que a raiz de 3 ela é 1,73. 1 vezes 1.000, 1.000. 1,73 vezes 1.000, 1.730. Então o volume ele tem a capacidade de 1.730. Qual é a unidade que ele está usando? Centímetro? Centímetros cúbicos. Tadã! Tadã! De boa, gente? Tranquilaço? Né? Bem fácil, não é difícil, a fórmula é a única. O que pega a interpretação dos gráficos ali, né? O que é a altura de um, o que é a altura de outro, né? Mas é bem tranquilo. Posso apagar? Alguém quer alguma coisa? Vocês vão ter depois a videoaula gravada também, é tranquilo. Então, posso apagar, gente? Estou apagando. Dudinha, está copiando ou posso apagar? Pode apagar. Obrigado, querida. Limpemos, troquemos e partimos para a próxima. Tarararão, tarararão. Qual o volume aproximado ocupado pela pirâmide? O que é o volume? É 1/3 da área da base vezes a altura. Facílimo. Né? Número grande? Número grande. Questão de vestibular. Vamos lá. Então, volume, ele é 1/3 da área da base. Olha como é que eu escrevo a área da base. Eu faço 225 ao quadrado. E o resultado eu multiplico pela a altura, 146. Bah, gente, se alguém tem calculadora aí, vamos trabalhar. 225 vezes 225 dá 50.625. Deixa eu calcular aqui, dá 10, dá 18. Vou dividir por 3, que ele é divisor de 3. Dá 16.875. E eu multiplico por 146, que dá 2.463.000. O volume, ele é 2 milhões... deixa eu pagar isso aqui. Peraí. Paga. O volume é igual a 2.463.750. Muito fácil. O que é chato é o número grande, né? Fazer o 225 vezes o 225. E eu notei que no produto 225 vezes 225, ele era divisor de 3. Vocês também poderiam multiplicar por 146 e depois dividir por 3. A ordem na multiplicação não tem problema. Caso ela fosse oca, quantos litros de água caberia nisso? Excelente pergunta, né? Olha só, cara, a gente trabalha sempre em líquidos. É uma coisa que eu botei que eu quero que vocês prestem atenção. Ele sempre trabalha com 3 litros. Ó. Ele trabalha com o metro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Cara, é sempre essa unidade. Todas as questões vestibular, todas, sem exceção, tá? Todas eles botam. Qual é a cor que eu estou usando aqui? Todas eles botam ou metro cúbico ou centímetro cúbico. Ó, a questão anterior que eu usei era centímetro cúbico. Essa questão eu estou utilizando metro cúbico, né? Metro cúbico. Então é assim, ó. Para mim saber quanto de água cabe, né? Eu sempre passo para decímetro. 1 decímetro é 1 litro de água. 10 decímetro, 10 litros de água. 1000 decímetro, 1000 litros de água. Se a minha unidade é metro cúbico, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, matemática. De metro cúbico para decímetro, eu multiplico por 1000. É só colocar 3 zeros ali atrás. Agora, se for de centímetro para decímetro, eu divido por 1000. Então,
sempre numa questão que vocês vão fazer, ou a unidade está em metro, eles nunca calculam uma pirâmide na unidade de decímetro. Ou é metro ou é centímetro. Tá? E não existe também pirâmide de tamanho de quilômetro, né? Meu Deus, né? Então, pirâmide ou é metro ou é centímetro. Então, eu quero saber quanto que é de água. Ah, tu está em metro? Vezes 1000. Está em centímetro? Divide por 1000. Como a nossa pirâmide ali ela está em metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Na verdade, eu não vou multiplicar por 1000. Eu vou pegar o volume que eu tenho lá, né? Vou pegar o volume que eu tenho lá, que é 2.463.750. Vou botar um ponto e vou botar 3 zeros. Multiplicar por 1000 é só botar 3 zeros atrás. Não faço nem conta. Então, ela caberia 2.463.750.000 litros de água. É basicamente a pirâmide de Kelps, né? Essa é uma pirâmide, é isso que cabe de água lá dentro, quase nada. Só 2 bilhões de litros de água. Tranquilo. Tranquilaço. Beleza. Vamos para a próxima. Vou limpar as continhas. Lele, posso apagar, Letícia? Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa vocês têm a gravação, né? Gente, deixa eu ver aqui agora. Isso é uma pergunta que sempre... Olha só. Isso é um octaedro. Essa pirâmide, ela tem a base quadrada, mas não tem base. Olha que loucura. Pensa eu pegar duas pirâmides quadrada igual e colar as duas pirâmides. Ela está colada. Aqui dali que nem fosse um peão assim, ó, que a gente roda. Né? Então, na verdade, a gente não vê as bases. A gente utiliza a base para poder calcular, saber o lado, essas coisas. Na verdade, eu tenho ali 8 triângulos. Sacaram a ideia? Então, eu tenho 8 triângulos. Outra coisa importante, são 4 triângulos em cima, 4 triângulos embaixo, né, gente? 8. Outra coisa interessante, nota que o centro da pirâmide, vamos lá, vou botar aqui para vocês enxergar. São coisas que aí vai pegando a gente, ó. Vocês notaram que do centro da pirâmide, ele não está no lado, ele está botando no vértice? Né? Então, já é outra coisa que já vai me confundir. Então, olha o que eu vou fazer com essa pirâmide aqui. Ó. Eu vou puxar essa reta vermelha até aqui. O que eu tenho agora? Ó, essa aqui é aquela reta grande que eu fiz. Estão vendo? Eu tenho um lado aqui, ó, um lado assim, que mede 10, e eu tenho um lado assim, que mede 10. Eu peguei a base da pirâmide, que é um quadrado, e dividi ao meio pelas diagonais, pelos vértices. Sacou a ideia? Ó, vou tentar de um jeito diferente, para vocês entenderem. Isso aqui é a base da pirâmide, certo? Como ela é um octaedro regular, todos os meus lados aqui medem 10. Tranquilo? Tá? O que eu fiz? Eu peguei aqui no meio e eu Opa, não era quadrado, Ctrl C. Não. Eu peguei aqui no meio e fiz assim, ó, cortei ao meio. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que aqui mede 10 e aqui mede 10. Sacaram a ideia? Muito bem. Aí eu vou calcular o quê? Pitágoras. Eu vou descobrir a diagonal do meu quadrado. Então, Pitágoras seria o quê? Seria, vou chamar isso aqui de x, seria x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, eu teria aqui embaixo o quê? Eu teria x ao quadrado é igual a 200, 10 ao quadrado é 100, mais 10 ao quadrado de 100 é 200. Que esse cara aqui, fatorado e simplificado, né? A gente vai decompor o 200, né? Vou até fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui no cantinho. 200. Aqui. Me dá um lápis. Me dá um lápis. Lápis, 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 lápis. Dá por 2. 2 medonho. Dá 100. Dá por 2. Dá 50. Pessoal, vocês ficam de olho ali no tempo para mim, em cima da tela de vocês, dá o tempo quanto falta para terminar a aula, né?
Quando faltar uns 2 minutinhos, vocês me chamam. Dá 2, dá 25. Dá 5, dá 5. Dá 5, dá 1. Esses dois são iguais, eu coloco para fora. Esses dois são iguais, eu coloco para fora. É 5 aqui, não era 10. Aí eu multiplico. Aí eu multiplico. 2 vezes 5 dá 10. E esse 2, ele ficou lá dentro. 10 raiz de 2. Gente, olha só. Essa diagonal pretona aqui, grandona aqui, ó, né? Ela tem o quê? 10 raiz de 2, certo? Se o comprimento todo dela é 10 raiz de 2 e eu só quero um pedacinho daqui até aqui, ó, eu só quero a metade. Então, essa metade, ela mede 5, que é a metade do comprimento. 5 raiz de 2. Entenderam a loucura que eu fiz ali? Certo? Isso tudo foi só para descobrir a distância do B até o O. Porque eu não tenho, se a minha reta fosse assim, ó, do centro até o lado do quadrado, beleza. Se o lado é 10, ali é 5, mas não é aquele lado ali. Muito bem. Agora, para confundir mais a cabeça da gente, a gente tem outro triângulo, que é esse aqui, ó, em laranja, que eu vou fazer agora. Ó. É a altura, é esse pedaço aqui que a gente está aqui, e mais esse pedaço aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo assim, ó, a altura, que eu quero saber da pirâmide, aquele pedacinho de baixo que eu acabei de achar agora, que é 5 raiz de 2, e eu tenho esse pedaço que é 10. E vamos escrever isso para a gente entender, né? Eu estou tirando outro triângulo ali de dentro. Base, ó, tudo triângulo na vida, gente, né? Meu Deus. Ó, eu tenho a minha altura, eu quero saber. Eu sei que aqui é 10. E eu acabei de achar esse cara aqui, ó. 5 raiz de 2. Vou fazer Pitágoras, 10 ao quadrado é igual, né? Vamos lá. 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais, dentro do parênteses, 5 raiz de 2 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, que é igual a h ao quadrado, mais. Olha só, os dois têm que ser elevados ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E aqui eu corto a raiz. 25 vezes 2, 50. Esse 50 está somando, ele passa para o outro lado diminuindo. Então, 100 menos 50 é 50. E a raiz quadrada de 50, ela é 5 raiz de 2. Essa é a altura daquela pirâmidezinha de cima. Beleza. Para nós finalizar essa aqui, olha só que interessante, deixa eu apagar isso aqui. Vou botar uma cor vermelha que chama a atenção. Me dá o meu lápis, que ele fugiu de mim. Está aqui. Olha só. Quem é o volume? Eu estou calculando só a pirâmide de cima, né? 1/3, né? Da área da base, vezes a altura que eu acabei de achar, a altura da pirâmide, vezes 5 raiz de 2. O que é o chato? Toda aquela conta que eu fiz antes era só para chegar na altura da pirâmide, que eu precisava, porque o volume precisa da altura da pirâmide. E eu só estou calculando a pirâmide de cima, metade. O meu octaedro são 2 pirâmides. Quando eu terminar o cálculo dessa, eu multiplico por 2, eu tenho o volume total. Então, vamos lá. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 5 dá 500. Então, ficou assim, ó. Ficou 500. Oi, 500, bonito, hein? 500. 10 ao quadrado dá 100. 500 raiz de 2. Dividido por 3 ainda. Nós temos nosso amigo 3 aí. Vai dar quanto isso aí?
500 dividido por 3. Tá? Oi, que número bonito, hein? Eu já vou usar, ali, ó, use a raiz 1,41. Então, eu vou fazer 500 vezes 1,41. Esquece. 500 vezes 1,41 é igual a 705. Dividido por 3, deu 235. 235. 235